Vou botar aqui para gravar, né, gente? Então, em primeiro lugar, bom dia, né, a todos. Estou gravando aqui para o pessoal que não está podendo acompanhar, né? E hoje nós vamos fazer a discussão em cima de questões que eu passei para vocês, né, de estudo dirigido, do seguinte texto aqui, que é esse capítulo 2 aqui do livro da Minayo, né? Que é o projeto de pesquisa como exercício científico e artesanato intelectual, que vem desse livro aqui, né, que eu já passei para vocês aí no grupo. Então, baixem, por favor, procurem ler e tentar responder as perguntas. Tá? Então, vamos começar aqui nossa discussãozinha. A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi em relação ao título do texto, né? Por que a autora do texto compara o processo de se elaborar um projeto de pesquisa como uma forma de artesanato intelectual? Professor, Explique, né? Oi, pode dizer. foi passada uma atividade agora em aula, certo? Sim, é isso que estamos falando agora. Foi aquela atividade que você passou há umas 2 semanas atrás ou não? Ou foi uma atividade de hoje? Não, o que eu passei semana retrasada foi esse texto para vocês lerem, né? E agora nós Sim. estamos, eu passei um estudo dirigido para vocês responderem por base nesse texto, né? Com base nele. Ah, tá, porque eu estava sem internet e cheguei agora no grupo. Ah, ok. É só dar uma olhada lá no históricozinho do E grupo, professor, tá? Que lá tem tudo no histórico do grupo. Oi. Ok. e tem também aquele texto que o senhor passou, mas ainda não tem data para entrega, certo? O fichamento, tá dizendo? É isso? O que foi? Então, Oi? aquele que o senhor falou que era para a gente até usar lá aquele aplicativo Medium. Sim, esse texto a gente ainda vai construir ainda, né? Vocês começaram a escrever já? Ah, professor, essa pergunta, aproveitando a pergunta dela, bom dia. O senhor pediu o resumo de 2 capítulos. Esse resumo é para ser enviado quando? Resumo? Resumo dos... Não. É porque a Passou Tayla... Não tem nenhum trabalho pendente do professor. De 2 resumos é de neuroanatomia. Não, quem pediu resumo foi o professor de neuroanatomia. Gente, vamos fazer o seguinte, por favor, porque só falta uma hora para terminar. Aí essas dúvidas de trabalho, joguem lá no grupo que eu respondo, né? Agora a tarefa é a gente discutir esse texto e responder Desculpa, eu confundi, é neuro mesmo. as Perdão. perguntas, Perdão, tá? professor, perdão. Obrigada, quem falou é neuro mesmo. Tá, tudo bem. Tá, então vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente tentar ler o livro e responder as perguntas, né? Aí as dúvidas sobre trabalhos, né, a gente esclarece lá no grupo daqui a pouco, senão daqui a pouco o vídeo todo vai ser sobre resposta de dúvidas, né? E aí, tá? Então bora lá. Então quando ele pergunta aqui sobre o título do texto, né? Por que a autora do texto compara o processo de se elaborar um projeto de pesquisa com forma de artesanato intelectual? Explique, né? Alguém aí que leu, né, e que possa contribuir, né? O que entendeu, né, sobre o que a autora fala, né, sobre essa relação do projeto de pesquisa com um artesanato intelectual? Poderia contribuir? Eu posso responder? Pode falar, sim, com vontade. A autora, ela propôs uma reflexão de como o projeto de pesquisa é constituído. Para ela, é como um artefato elaborado por meio do trabalho intelectual, como o domínio das teorias e métodos e do trabalho investigativo realizado pelo investigador
O projeto de pesquisa pode ser considerado o caminho para abordar a realidade visando trabalhar como um objeto constituído e não com o percebido real. Certo, está correto, Sabrina, muito bem, né? Então, quando a gente fala aqui de projeto de pesquisa, né, gente, ela fala que não é uma atividade que deva ser feito a nível industrial, bora fazer a comparação, né? Industrializada, né? Em série, né? Rapidamente, né? E de fácil acesso, né? Ela fala que Professor, projeto, oi, pois não. professor, só para complementar aí, quando ela usa o termo artesanal, ela quer mostrar, quer dizer para a gente que a gente precisa personalizar, né, fazer de acordo também, porque ela diz que esse trabalho precisa ser elaborado, né, claro, com base em tudo isso que a Sabrina falou, mas também precisa, quando ela fala de artesanal, significa que seja algo elaborado e que tenha a nossa assinatura, digamos assim, o nosso jeito de fazer, que ele não perca ali, né, as normas, mas que seja algo de acordo com o meu jeito, digamos assim, com a minha marca, como eu disse, tipo, o senhor tem a sua forma, como se fosse uma identificação, não é isso? Isso, muito bem, exatamente, né? Como se Complementou legal, tivesse Sabrina. Né? Quando a identidade, gente... é isso, professor? Oi? É como se tivesse uma identidade, não é isso? É Trabalho. isso mesmo, porque quando a gente fala, né, a gente está falando aqui de artesanato. Artesanato ele está ligado ao período feudal, né? E a gente vive o período de industrialização, né? Qual é a diferença das duas, né? Só para a gente fazer uma comparação rápida. O artesanato é como a Alexandra falou, é algo personalizado, é algo que foi feito para você, né? O artesão, né? Ele não é que nem a indústria, né? Que faz tudo igual para todos, né? Então esse processo aí de elaboração do projeto ele é meio artesanal. Por quê? Porque ele vai estar ligado, né, a um estudo de uma pessoa, né, e esse estudo da pessoa a gente já percebeu aqui pela psicologia social, né, está muito ligado ao interesse, né, da pessoa pelo estudo, né, então é uma coisa pessoal também, né, por isso que é algo que traz a identidade da pessoa, né, e não é algo que deve ser feito assim rapidamente, né, algo que deve tomar um tempo da pessoa, por isso que ele é artesanal também. Né? Então, estão tentando puxar um pouco, antes de eu entrar no texto, para a realidade de vocês, vocês todos sabem que no final do período não, mas no final do curso de vocês vão ter que elaborar, né, um projeto de pesquisa, uma pesquisazinha, né, que pode ser transformado num artigo. Né? Então, eu queria ouvir de vocês assim, qual é a importância, né, hoje em dia, para uma pessoa que está se formando, de fazer pesquisa, né, ou de elaborar um trabalho de conclusão de curso. Alguém poderia me responder? Pode ser uma forma de medir os conhecimentos, né, professor? Como se eu fizesse medir os meus conhecimentos e saber, não sei se para a instituição, mas de que forma que eu estou saindo daquela faculdade, qual é o tipo de profissional que eu vou sair dali, né? De acordo com os meus conhecimentos, o TCC não deixa de ser um tipo de experiência do que eu vou fazer lá na frente, né? O tipo de profissional que eu vou ser. Isso, muito bem. Alexandra, hoje em Eu dia... acho, professor, Oi. que a elaboração desses projetos é uma forma harmônica, né? Enquanto eu elaboro um projeto aqui, talvez uma outra pessoa pode reproduzir em um outro lugar. Então, o projeto de pesquisa, assim, eu acredito que não tem essa barreira física, não. E, na verdade, nessa construção de conhecimento, que é algo que o projeto de pesquisa, ele mostra muito, né? Essa dinâmica de construir o conhecimento através de diversas pessoas. Correto. Também está correto, né? Por que, né, a gente busca hoje em dia, é o que eu sempre pergunto para os meus acadêmicos, por que a gente busca a faculdade, né, hoje em dia? Porque ele é um conhecimento científico, né, gente? É um conhecimento que você pode aplicar. Se você pesquisa aqui determinado tema, o outro pesquisador vai lá pesquisa do outro lado do mundo, né, ele vai achar respostas semelhantes.
Mas por quê? Porque eles estão usando o mesmo discurso, a mesma linguagem, que é a linguagem científica. E a gente percebeu, até durante esse isolamento, que a gente fez a discussão semana passada, né, o quanto a ciência ela tem sido importante nesse sentido para combater, né, esse discurso de ódio que às vezes as pessoas mantêm e espalhar fake news também, né, que isso a gente tem sido bombardeado de todos os lados. Né, e a gente viu, né, até agora, né, que o conhecimento científico ele tem sido mais útil, né, não vou dizer mais verdadeiro, porque ainda tem muitas coisas para se descobrir dessa epidemia, mas ele tem sido mais útil, né, porque a gente percebeu que realmente o isolamento, né, como os cientistas falaram, está ajudando melhor nesse período, né, do que se fôssemos afrouxar, né, para todos voltarem às suas atividades normais. Né? Eu estou vendo agora. Professor, Oi, pode falar. mas eu ainda, professor, era até uma coisa que eu ia assim, compartilhar, né? Eu ainda vejo muito essa resistência contra a ciência, né? Ainda assim, nesse período de pandemia, algumas fake news, né, sendo espalhadas, mas o povo ainda tem essa resistência em relação ao conhecimento científico por não acreditar nas veracidades das pesquisas. Né? Por exemplo, algumas pessoas falam assim, não, a permanência do vírus é de tanto, o vírus é assim, 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 o vírus não morre. Como artigo, mas para que serve? Sabe? Então, assim, a ciência ainda enfrenta muito, assim, muita coisa, ainda muita resistência na sociedade. E eu não sei realmente como que isso poderia ser minimizado. E aí, assim, qual a sua opinião em relação a isso, professor? Eu tô. Hoje de noite eu vou fazer, quem quiser também acompanhar, eu vou fazer uma live com o pessoal do segundo período da noite, onde a gente vai discutir o livro Mal-Estar na Civilização do Freud, né? Pegando um gancho aí com o que você falou. Né? Então a gente sabe que não existe só a ciência como forma de conhecimento, né? E de entendimento do universo, né, gente? E as pessoas elas procuram muitas vezes para satisfazer, né, pela busca da felicidade, certas formas de conhecimento para tentar explicar certos comportamentos dela, né? E a gente tem uma gama aí de ideias, né, de coisas que foram criadas pelo ser humano que podem responder às dúvidas dele. Né? Então, é como a Alexandra falou aí, é algo cultural nosso mesmo, né? A gente vive num país que ele é muito religioso, né? Então, a gente tem que dar uma pensada aí na sociedade por esse lado. Será que todas as pessoas têm acesso à ciência? Né? O que é mais fácil de acessar para as pessoas hoje em dia? É a religião, né? E a informação, né? O jornal, né? As notícias, a internet, etc. Então, a ciência, muitas vezes, por ela ter uma linguagem mais técnica, né? Ela não é acessível para todo mundo, né? Tem um pouco dessa barreira. Né? E aí a pessoa ela vai buscar o quê? Vai buscar a religião, vai buscar as fake news e etc. Deu para esclarecer um pouco mais? Sim, professor. Né? Aí, se vocês quiserem, de noite eu vou fazer uma live que a gente vai discutir esse livro do Freud, que ele é muito importante, né? E também ele fala um pouco sobre o que a gente vive hoje em dia, né? O que é a civilização, né? Como ela se constitui. Tá, gente? Deixa eu olhar aqui o chat. Sim, Bárbara, né? Esse acesso aí ele é facilitado, né? Só que eu acho que falta ainda, na minha opinião, né? Uma maior educação das pessoas no sentido de como se utilizar dessas ferramentas, né? Porque agora, por exemplo, a gente está vendo a importância da internet nas nossas vidas, né? Mas será que a gente sabe utilizar de maneira correta essas ferramentas? Principalmente a gente, quanto acadêmico de psicologia, né? Para buscar informações corretas e científicas para a gente poder passar para as pessoas que estão entrando em Professor, pânico aí, né? Oi, Andressa.
Também tem aquela questão, né, trabalhando em dados, né? Como o senhor falou, nem todo mundo tem acesso à educação, e realmente, vamos supor, o Acre, nem todo mundo tem acesso à internet ainda. Uhum. Eu sei que é estranho, mas, tipo assim, em pleno século XXI, várias pessoas não têm acesso à internet. Tem o Nordeste também, que várias pessoas não têm acesso à internet, nem tem celular. Então, É, assim, também creio, né, no que eu acabei. Eu não sei como é o nome dela, a moça que acabou de falar. Completando também, né? As pessoas, elas estão bem negativas, né? Vamos supor, essas fake news, né, que são lançadas diariamente, elas fazem com que as pessoas já não acreditem mais. Um exemplo, o médico fala lá, porque vai acontecer isso. Aí daqui a pouco vem outro médico, porque acontece isso. Aquela coisa sensacionalista, né? Como eu tinha relatado há um tempo atrás sobre esse site, né, o Sputnik, que ele é um site que ele fica em cima do muro, né? Ele nem outro, né? Ele dá realmente uma notícia bem legal, né? já vi alguns vídeos deles. Uhum. Justamente, os dados, né, 13 vezes maior de pessoas recuperadas do que pessoas que morreram. Ou seja, o que está se espalhando aí é que está mais gente morta e que está morrendo muita gente e que já ultrapassou a febre de não sei o que mais lá e o povo acreditando, e o povo acreditando. E nem todo mundo tem esse acesso a saber ir até a internet, a saber ir lá, pesquisar, estudar. O pessoal está sendo aquela massa de manobra, né? Aquilo lá, você vai acreditar nisso, entendeu? Então, isso coopera muito para que hoje todo esse terror, tudo isso, não que não seja não que não seja uma coisa de urgência, não que não seja essas medidas preventivas e tal, mas assim, são muita manobra, sabe, professor? É muita fake news, é muita coisa envolvida, falta de informação. Isso justamente que o senhor falou, as pessoas não têm tanto acesso, e isso coopera para que a sociedade de hoje esteja assim, entendeu? Sim, é correto, né? E a gente está vendo aí, pelo menos eu estava dando uma olhada de ontem para hoje nas notícias, né? Em alguns estados, né, o número de casos curados está sendo maior já do que o número de mortes, né? Então, pelo que a gente está percebendo, né, essa barreira de isolamento ela está funcionando, né? Porque agora o vírus vai chegar no momento que ele vai parar, né, de se reproduzir, né, e as pessoas vão começar a criar resistência a ele, né? Então, acho que já está se aproximando esse momento, né? Pelo que eu estou lendo, né? Pelo que eu estou pesquisando aí, né? Só que será que isso está chegando, né? As pessoas, né? Tem tudo isso. A gente está com alguns estados aí que estão em situação crítica, né? Por exemplo, Manaus, né? O próprio Maranhão aqui do lado, onde tem muitas pessoas morrendo que não estão nem chegando a receber atendimento, né? Então, tem que ver esse lado também, que tem muitas pessoas que estão sofrendo, né? Mas E parece... ontem, professor, Uhum, ontem eu vi num grupo, eu vi num grupo aí o pessoal dizendo que aqui, assim, tem quase que dobrado, né, a quantidade de pessoas infectadas, tipo, de um dia para o outro aumenta 14, acho que ontem aumentou 20 e poucos. uhum, E aí, uma pessoa lá nesse grupo que eu participo disse assim, mas e essa, que estão dizendo agora que o pico da doença aqui vai ser no dia 14 de maio. E aí a pessoa lá aborrecida porque não ia ser agora e tal, mas o entendimento é justamente esse. Se está sendo mais para frente esse pico, é justamente porque está funcionando a questão do ficar em casa, né, do isolamento. Porque o que a gente está evitando é aquele pico alto, né? Aquela montanha. exatamente, Então, isso, se está demorando mais a dar esse pico, é porque justamente as pessoas estão se isolando e o efeito está sendo válido, né? exatamente, E às vezes essa ignorância em aceitar, em achar que tudo é balela, achar que não está funcionando, é que faz com que as pessoas voltem às suas atividades normais e aí depois se infectem, ou seja, é a ignorância, né? Porque de não entender, ignorância que eu digo no sentido de não conhecer ou de não entender, né? E não de sentido pejorativo. porque a gente É vê isso, Sim, continue. é isso sim que de certa forma eu vejo, né? Semana passada, na verdade essa semana eu participei, né, de um fórum
com uma empresa que ela é nacional, que desenvolve testes para o Covid, né, a Mind. E também com os profissionais da área, né, laboratorial. E aí a gente começou a ver, né, o tanto de que as pessoas elas não cumprem esse isolamento achando que é algo, né, tranquilo. E aí, durante essa conferência, a gente começou a ver os dados de quantas pessoas chegam aos hospitais e não saem, elas morrem mesmo, né? E o povo achando que é algo, que é uma gripezinha, que simplesmente não precisa, que isso é uma questão que está se espalhando demais, e não é. Não é. É algo bem mais sério. E a Beleza. gente viu esse meio de exames laboratoriais, assim, muita gente no Piauí, o caso está bem crítico, né, lá. E a gente viu todas as alterações, assim, laboratoriais, por causa dos exames de sangue e tudo. Mas é bem complicado. Beleza. Obrigado, então, Alexandre. Então, vamos lá. Passando aqui para a questão, né? Voltando. Então, gente, qual a importância, né, da gente se amparar, né, junto com a ciência? É importante aqui ressaltar, quando vocês se graduarem, né, vocês sabem que hoje em dia o mercado está muito mais competitivo, né? Antes de vocês, quem vai se formar vai ser a turma de quarto período, né? Então, vai ter um grande fluxo de novos psicólogos, né, em Parauapebas, graças a Deus, né, daqui a alguns anos. Né? Só que vocês sabem que hoje, para se manter no mercado, né, não basta a graduação, né? As pessoas, elas estão mais exigentes, né? Elas querem respostas, né, imediatas, né? Então, o que o acadêmico ele precisa fazer desde o início, né, gente, para ele se dar bem lá fora, né? É começar a fazer pesquisa, né? A estudar, se aprofundar mais. E como é que você vai conseguir isso, né? Aprendendo metodologia de pesquisa, né? E fazendo seu projeto de pesquisa, tá? Para lá na frente você poder se especializar, né, em uma área, porque hoje em dia não dá para você viver só como um psicólogo generalista, né, gente? Você tem que se especializar numa área, né, para a pessoa olhar assim, nossa, né, ele é especialista nessa área, né, ele deve entender bastante sobre determinado assunto, porque não tem como a gente saber de tudo, né, gente? Porque hoje em dia o conhecimento ele é imenso. Então a gente tem que procurar desde o início da academia, né, descobrir quais são nossos interesses, né, o que você gostaria, né, de trabalhar, né, quando se formar, né, para você se especializar numa área. Aí você vai ter, com certeza, né, gente, mais chances, né, de ganhar o seu dinheirinho, né, e de ficar aí por muito tempo como psicólogo, né? Então eu vejo assim, essa que é a importância, né, da gente trabalhar essa questão da pesquisa desde o início com vocês, tá? Então aqui no texto ele vai falar sobre essa questão do artesanato, né? Ele vai falar aqui, né, nessa página que eu estou mostrando para vocês, que o projeto de pesquisa, gente, ele não vai surgir como mágica na frente de vocês, logicamente, né? Você não vai pensar no projeto, né, mentalizar e puf, né, ele vai aparecer na sua frente. É uma coisa que precisa de um pouco de experiência, né? Você precisa conhecer sobre o assunto que você está pesquisando, né? Você precisa ter lido, né, uma série de coisas. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse sociólogo americano, Wright Mills, ele vai escrever o seguinte, que os pensadores mais admiráveis não separam o seu trabalho de suas vidas. Eles encaram a ambos demasiado a sério para permitir tal dissociação e desejam usar cada uma dessas coisas para o enriquecimento de uma outra. Então, a dica, né, gente, para quem está começando agora e pensar sobre o projeto de pesquisa, é escolher algo assim que tenha a ver contigo, né, que você goste de pesquisar, que você goste de falar, né? Porque isso vai facilitar quando você for pesquisar material para ler. Entretanto, ele continua aqui, se torna necessário o trabalho sistemático para o domínio de teorias e métodos, justamente para que o pesquisador Gente, alguém tá possa sugando o nariz? Por ser favor, desliga criado, aí evitando o o áudio. fetichismo do método da técnica. Deixa eu fechar aqui o áudio. Pronto.
Tá? Então, continuando aqui, né? Entretanto, você, né, gostar de uma coisa não significa que você seja expert nela, né? Você pode ler o bastante, né? Mas para a ciência você precisa desenvolver o quê? Um trabalho sistemático para dominar essas teorias e métodos, né? Então, você precisa mostrar, né, para as pessoas que você sabe realmente, né? Então, segundo ele aqui, construir um projeto é fabricar uma ferramenta, é um artefato, cuja materialidade não se apresenta somente no número de páginas escritas ou no arquivo de um editor de texto, mas que se concretiza na realização do trabalho investigativo. Então, uma coisa engraçada, né, quando chega no último período, é que geralmente o aluno ele vai despertar, né, para escrever o TCC. A gente avisa, né, para vocês, a gente alerta, né, gente, constrói desde o início, né? Só que a grande maioria, gente, infelizmente, quando vai se preocupar com isso só quando chega lá no 8º período, né? Lá para o 8º, para o 9º. E aí o que acontece? Ele quer escrever um monte de coisa, né, em pouco tempo. E aí ele acha que por ter umas 30, 40 páginas, o TCC dele tá bom. Então, um TCC bom não significa o número de páginas, tá, gente? Mas é um processo de fabricação, na verdade, né, que leva um tempo, tá? Por isso que é importante a gente estar tendo esse papo hoje. Tá? E aí ele vai falar aqui, ele é um instrumento que servirá como a guia para as ações do estudo proposto. Podemos ponderar que essa ferramenta guia não se limitará à metáfora do prumo de um pedreiro, que se destina a corrigir a retidão do ângulo de uma parede, evitando rigorosamente os desvios. Melhor, talvez, fosse pensar, através da metáfora, de outra ferramenta guia, tais como o astrolábio e o sextante, instrumentos utilizados pelos antigos navegadores, para se lançares em mares desconhecidos, desafiadores e fascinantes. Então, a ideia do projeto de pesquisa hoje em dia é mais para guiar a gente, né, sobre algo, né, para a gente conhecer melhor sobre determinado assunto. Tá? Deu para vocês entenderem essa primeira questão aqui, quando ele diz que um projeto de pesquisa ele tem que ser feito de forma artesanal? Beleza. Obrigado, assim. Alguém gostaria de comentar algo? Professor, Oi, Poliana. eu entrei depois, aí eu não acompanhei o início da sua resposta da questão e eu também não consegui concluir toda a leitura. Depois eu vou fazê-la, porque eu mesma estou lendo um livro que fala sobre o comportamento masculino dentro de relacionamentos, né? Interfamiliares, relacionamentos conjugais e tal. E eu achei muito interessante. E são pesquisas, né? Pesquisas científicas. E daí eu quero fazer, né? Depois de graduada, enfim, várias pesquisas. Então, eu tenho muito interesse por esse tema. Aí eu queria que o senhor falasse, no seu ponto de vista, qual é o segredo para que nós venhamos a ter um desempenho excepcional diante de uma pesquisa científica. Ou se tem ou não o segredo, ou se o segredo é só justamente fazer com que ele tenha aí, além de como o senhor falou, né, de conteúdo, ter de fato peso, né, científico, fatos relevantes que atraiam a atenção e comprovem aquilo que a gente está falando de fato. Legal, Poliana, bacana a tua pergunta, né? Então, o próprio texto, Poliana, ele vai te dar, você lendo ele depois com calma, ele vai te dar uma série de dicas, né? De como tornar esse teu projeto, né, algo que tenha sucesso, né? Algo que seja bem sucedido cientificamente. Mas o primeiro passo, né, que eu posso te dizer é o de levantamento bibliográfico, né, que é o primeiro passo da pesquisa. É você pesquisar o que os outros pesquisadores estão pesquisando sobre esse tema, né? Se já tem algo que a comunidade científica já pesquise, né? E aí pegar esses trabalhos mais recentes, né? Quando a gente diz mais recente, a gente pega de uns 5 anos para cá,
né? Então, de 2015 para 2020, o que é que vem sendo pesquisado sobre esse seu tema, né? De papel, né, do homem, é isso, nas relações, é isso que você falou? Isso, professor, dentro das relações interpessoais. Uhum. Mas seria mais voltado assim, É, para todo tipo de relação ou seria voltado para relação íntima, no caso, né? O relacionamento. relações conjugais, relação familiar com pai, mãe, filhos, enfim, relações interfamiliares. Uhum. Entendi. Aí você teria que, no Professor, caso, fazer uma busca, né, dos artigos atuais que estão sendo produzidos dentro dessa tua temática, né? E lê-los, né, para ter o conhecimento sobre o que está falando, né? Para você ter uma base para começar a escrever, tá? Porque de repente você pode escrever alguma coisa que alguém já falou, né? Aí você tem que Ah, entendi, referenciar, professor. é, Aham. aí você tem que referenciar essa pessoa, né? Porque é aquela história do plágio, né? A gente não pode, a gente, enquanto escritor, enquanto cientista, a gente tem que pensar o seguinte: a gente não pode escrever as coisas da nossa cabeça. A gente tem que ver o que as outras pessoas já estão produzindo e referenciar elas, porque senão isso se chama plágio, né? Vocês sabem, né? Muito bem, professor. É muito interessante mesmo. Eu vou terminar de ler depois com calma o capítulo e vou anotar direitinho É, essas dicas aí que o senhor é, o, menciona. o capítulo ele vai mostrar em si o que você precisa para você fazer um projeto de pesquisa bom. Mas o primeiro passo, né, por eu já ter feito pesquisa, é você fazer um levantamento bibliográfico, é começar a ler, entendeu? Tudo de atual que tem sobre o teu assunto, né? E se tem, né? Porque às vezes a pessoa quer pesquisar algo que ninguém pesquisa ainda, né? Aí é bacana, porque é um tema novo, né? Cientificamente falando, você vai construir, também é bom nesse sentido, né? Só que é mais difícil pelo fato de não ter nada escrito sobre ele, né? Muito bem, professor. Obrigada. De nada, tá? Tá, gente? Então, sobre essa primeira questão aqui, deu para entender essa comparação que ela faz com o artesanato e o projeto de pesquisa? Alguém tem alguma dúvida em relação ainda? Professor, dá só uma pinceladinha geral aí nessa resposta para eu poder ouvir melhor, que eu entrei depois. Eu posso falar, professora, a resposta que eu Pode, construí? pode, Ana, por Coloquei favor, até assim, ajuda a olha. colega aí também. Eu Uhum. coloquei assim, olha. O pesquisador deverá buscar conhecimento sobre o assunto e eu coloquei o termo acoplar. Acoplar esse projeto de pesquisa à sua vida, do seu cotidiano, utilizando o método de pesquisa corretamente, método e o... eu escrevi um negócio que eu não consigo ler. Tá no texto? Tá no texto. Usando teorias e os métodos de pesquisa corretamente, utilizando teoria e método de pesquisa corretamente. Dessa forma, o pesquisador passará a ser o criador, né? Passará a ser o criador do projeto, da pesquisa, o criador da pesquisa. Faltou a palavra pesquisa aqui. Ao construir um projeto, fabricamos também uma ferramenta, um artefato, algo construído com as nossas próprias mãos, que será concluído no fim de um trabalho, investigativo. Certo. Deu para esclarecer aí, colega, né? É porque o que ela vai falar? Que o projeto de pesquisa, primeiramente, deve ser algo pessoal, porque é algo que você vai ter muito tempo para produzir, né? E aí, se você pega e escolhe um tema chato, né, que você não tem nenhuma relação, vai tornar tudo mais difícil, né? Então, o ideal para um projeto de pesquisa é você escolher um tema que você goste, né, de pesquisar, de ler, né, porque isso vai te ajudar muito, muito mesmo, né? Porque o projeto de pesquisa às vezes ele chega a ser um processo um pouco exaustivo, né? Porque você tem que ler, reler, mudar o trabalho, apagar coisa,
né? Que é isso que a maioria dos acadêmicos reclamam, né? Poxa, a pessoa tem que apagar tudo, reescrever, então vai passar por esse processo muitas vezes, né, gente, para ele se tornar algo científico e rigoroso mesmo, né, e sistemático. Então, a dica aí que ela dá é que você escolha um tema que seja do pessoal até, né, algo assim que você goste, né? Agora, lógico que tem que ter algumas cautelas. Por exemplo, já tive acadêmicos que escreveram, por exemplo, sobre abuso sexual, né? E na vida dessa pessoa, por exemplo, ela já teve uma filha que foi abusada sexualmente, etc. E aí a gente tem que ter um cuidado, né, desse distanciamento, porque talvez você escrever sobre algo que te mexe emocionalmente vai interferir na tua escrita científica, né? Então a gente tem que ter também um certo cuidado quando a gente for escolher certos temas para eles não serem tão pessoais ao ponto de que vão mexer, né, psicologicamente com a gente, porque aí você não vai conseguir fazer o TCC, que foi o que aconteceu com uma acadêmica minha lá de Porto Velho, né, que quando ela foi apresentar o TCC ela não conseguiu, ela chorou durante a apresentação toda. Por quê? Porque era um tema muito íntimo para ela. Tá dando para entender? Como assim, professor? Muito íntimo para ela? Como assim? A gente que acaba escolhendo esse tema, no caso? Sim, é sempre de responsabilidade do acadêmico escolher esse tema. Agora, eu, como orientador de TCC, né, o que eu vou falar? Foi o que eu falei para ela, olha, não seria interessante você trocar de tema, né, porque é um tema que vai mexer muito com você, né? Só que muitas vezes a gente tem resistência, né, nesse sentido, não, eu quero fazer e etc, etc. Né? Só que isso pode prejudicar o teu trabalho, né? No caso dela, né, ela estava escrevendo sobre algo que era muito pessoal, que só o fato dela começar a falar mexia com ela. Então isso pode acabar atrapalhando, entendeu? Entendi, professor. Beleza. Tá? Então tá faltando 2 minutinhos aqui para terminar esse vídeo. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa primeira pergunta aqui, a questão do artesanato, né, comparado com o projeto de pesquisa? Ou não entendeu muito bem? Tá? Então, eu vou fechar aqui, né, para poder converter o vídeo e jogar lá para os colegas de vocês. Aí eu já jogo aqui outra parte para a gente tentar discutir mais um pouco as questões, tá? Mas o livro, ele vai nesse sentido, né? Acho que talvez a parte mais difícil de entender desse capítulo aqui é essa relação do projeto de pesquisa como uma forma de artesanato. Depois disso, ela vai falando sobre os elementos, né, do projeto de pesquisa, e aí ela fica mais objetiva. É porque esse livro da Minaya, né, ela tem uma linguagem um pouco, né, complicada para alguns, né, mas da feita que você entende Complexa, professor. Mas da feita que você entende o sentido do capítulo, você entende melhor. Tá? Só que a Minayo, deixa eu explicar para vocês, ela é uma autora que ela é fundamental para a psicologia social, porque em termos de pesquisa em psicologia social, ela é uma das melhores e é a que é a mais utilizada hoje em dia. Tá? Por isso que eu estou passando o texto para vocês, tá? Porque ela é referência realmente. Tá? Vou fechar aqui e já volto com a segunda parte. Obrigado a todos até agora.